bom dia. Começa agora o painel olímpico. Hoje, com um assunto especial. Vamos entender as questões sociais, políticas e econômicas que envolvem as Olimpíadas de 2008 em Pequim. O painel olímpico tem o prazer de receber o professor Oswaldo Monteal, doutor em História Social pela UFRJ, que leciona História Moderna e Contemporânea no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ, na PUC-Rio e na Faixa. Olá, professor. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês. Vamos começar o nosso programa, então, falando sobre uma questão, assim, uma pergunta, na verdade, bastante pessoal. As Olimpíadas nasceram numa terra marcada pela democracia, marcada pela liberdade, e esse ano as Olimpíadas estão sendo sediadas num lugar que essa democracia nem chegaria a ser tão, assim, visível. Então, a pergunta para você que eu gostaria de saber é o seguinte, será que, de repente, o Comitê Olímpico Internacional poderia passar a ter como pré-requisito para sediar uma Olimpíada um país que tivesse realmente esse valor da democracia, esse valor da liberdade? Bom, bom dia. Primeiro, parabenizar a faculdade, Hélio Alonso e a equipe toda por essa iniciativa de discutir o painel olímpico, que é muito importante. Eu diria o seguinte, que hoje, se você observar quais os países que exibem uma taxa de democracia saudável, né, você não vai poder fazer Olimpíada em lugar nenhum. Porque as taxas de direitos humanos pelo mundo afora, qual é a democracia considerada a maior democracia do planeta? Seria os Estados Unidos. O país que hoje pratica as maiores violações dos direitos humanos no planeta. Guantánamo, uma ocupação violenta e desumana no Iraque, destruição do regime talibã, participou de vários golpes, destruição de democracias na América Latina nos anos 60 e nos anos 70. Agora o cinema está exibindo o filme O Condor, tratando exatamente do papel da CIA na destruição das democracias no Cone Sul, nos anos 60 e nos anos 70. Articulou o assassinato de Ernesto Che Guevara. Enfim, a maior democracia considerada, a democracia americana, está caindo de podre. Bom, vamos ver. O mundo anglo-saxão, de uma maneira geral, passou pelos maiores desafios. O nazismo. A Olimpíada de 36 em Berlim foi a Olimpíada dos nazistas, não é? Da raça ariana. Ela foi feita lá. O Comitê Olímpico não se opôs a Adolf Hitler. A Olimpíada na Grécia, o nascimento dessa visão da Olimpíada, a Grécia não era uma democracia como nós entendemos hoje. Era uma democracia para os cidadãos. Mas você tinha estrangeiros e escravos que não tinham direito a voz e voto na Ágora. A Ágora é para cidadãos, quer dizer, o teatro grego, o coro grego, que começava pela manhã e ia até à noite, as peças na Grécia, né, teatrais, nós sabemos, longas, um dia inteiro de dramatização, às vezes 3 dias direto, para poucos também. E a China talvez seja, do meu modesto ponto de vista, a maior democracia do planeta. Hoje, acho, 1,5 bilhão de habitantes. Hoje, as taxas de nutrição estão extremamente elevadas. É um dos países onde mais se come no mundo. É um dos países onde mais se educa no mundo. E vai ser, do meu ponto de vista, uma Olimpíada, se ela acontecer com todos os países membros, porque existe a ameaça do boicote estadunidense, em nome exatamente de uma democracia que eles não exercem, eu creio que vai ser uma Olimpíada vitoriosa em Beijing, né? Porque a China, né, como nação, como centro, como polo irradiador do desenvolvimento econômico mundial, hoje está lá, a maior taxa, vamos falar disso depois, né? Mas a maior taxa de crescimento econômico do mundo é da economia chinesa, hoje, maior PIB do planeta, né? E ele não é só fruto do resultado de uma economia ortodoxa, de uma economia de corte de custos, né? De racionalização administrativa. Então eu creio que talvez seja um certo exagero, não seu, mas da mídia internacional, nessa pressão que exerce, sabendo que a China tem tudo pela primeira vez para ganhar as Olimpíadas.
Esse é um problema. Um problema central para os países ocidentais. No ano passado, eles já ficaram, nas últimas Olimpíadas, eles já ficaram em segundo lugar no ranking de medalhas, vice. Exatamente. No ano anterior, eles foram no terceiro lugar. Então, eles estão subindo no ranking. Provavelmente, esse ano, eles vêm aí para acabar com essa soberania dos Estados Unidos de carregar todas as medalhas. Investiram muito, né? Tecnologicamente, em relação aos atletas, uma preparação, claro, porque faz parte de uma certa propaganda também do comunismo chinês. Óbvio. Agora, dizer que é um problema da democracia, eu insisto, o Comitê Olímpico, se o Comitê Olímpico Internacional, o COI, tiver essa embocadura, não faz em lugar nenhum. Ele vai passar por certa dificuldade para conseguir captar porque um país. A ONU tem mais ou menos 190 países membros. Olha só, das Nações Unidas, a ONU, que praticamente hoje é uma ficção. Você pegar a ONU, desses países, mais de 170 foram ex-colônias. Mais de 170. Olha o clube. Daí sobram alguns. Desses foram colonizadores. Então, eu acho que a tradição milenar chinesa dá todo o lastro para uma grande Olimpíada. Eu tenho as melhores expectativas, assim, particularmente, não compactuo do pessimismo ocidental. Então, quer dizer que para Pelo contrário. Então, quer dizer que pela sua visão, assim, o slogan que a China colocou, Nova Pequim, Grandes Olimpíadas, ele vai ser com certeza honrado esse ano, né? As grandes Olimpíadas estão vindo aí. Eu acho que a Olimpíada, nós aqui mesmo conversávamos um pouco antes, você lembrava, e Atlanta. O que é Atlanta, né? Se uma Olimpíada, teve lá, se a Olimpíada teve em Atlanta foi uma Olimpíada muito comercial, né? Se teve uma Olimpíada, Pequim não vai ser uma das cidades mais antigas do mundo, né? Eu acho que tem toda a possibilidade, eu acho que as pessoas devem ficar, os profissionais de comunicação e os cidadãos brasileiros, observando com muita atenção, porque nós temos muito mais a ver com a China do que com os Estados Unidos. Por exemplo, do que com os Estados Unidos. Nós somos os BRICS junto com eles, Exatamente. né? Nós somos países futuros, países desenvolvidos, países no caminho, entendeu? Então nós somos muito mais conectados com eles do que com uma outra realidade de pseudodemocracia norte-americana, muito mais ligados à China do que qualquer outro.